Neemias capítulo 2, versículos 11 a 20. A palavra diz assim: Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Palavra de acordo com o livro de Neemias em seu capítulo de número 2. A coragem, geralmente ela começa com uma certa e forte, intensa sensibilidade, mas ela não se estaciona ali. Ela me sensibiliza, mas ao mesmo tempo ela me impulsiona. Ela me faz reagir ou agir diante das circunstâncias em minha volta. Eu faço questão de citar aqui um pensamento de Fernando Pessoa, e olha o que ele diz: as sensações que são sonos, que ocupam como uma névoa toda a extensão do espírito, que não deixam pensar, que não deixam agir, que não deixam claramente ser. O que ele nos ensina é que sensibilidade por si só não diz respeito à atitude, à atividade, a movimento, a ações, e nem tampouco à coragem, porque existem sensações que de certa forma nos paralisam, existem sensações que funcionam como um forte impedimento, diferente daquilo que nós conhecemos à luz das Sagradas Escrituras. E é isso que eu vejo na história de Neemias. Neemias era um homem que se destacou pela sua forte piedade, um homem que tinha traços de personalidade e de caráter especialmente explícitos por meio daquilo que ele fez. Nas entrelinhas, a sua coragem fica ali muito bem estampada. Neemias foi um servo extremamente dedicado, íntimo, confiável, daí ser copeiro do rei, aquele que provava a bebida e também a comida, antes que o rei pudesse ingerir tais alimentos. Ele era copeiro do rei Artaxerxes. Ele era um homem extremamente sensível, extremamente espiritual e especialmente serviçal. Não é à toa que ele é um homem tocado por Deus para reconstruir as portas e os muros de Jerusalém. Ele é também um líder nato. Ele exerce uma forte liderança sobre os judeus que viviam habituados à desolação, que passavam por vexames, vergonhas, humilhações, sem que isso os incomodasse.
Esse homem não só lidera, mas a sua sensibilidade é um movimento usado por Deus para sensibilizar os próprios judeus. Ele é um grande incentivador e um exímio estrategista. Mas baseado nessa história e dentro da proposta do nosso mês, eu vejo aqui a coragem como a via da sensibilidade ao enfrentamento. Coragem é esse caminho, é esta via, este percurso, que não se contenta em se estabelecer na sensibilidade, mas que faz uso dessa leitura profunda, realista, dinâmica, abrangente, para que o enfrentamento, para que as lutas sejam dinamicamente muito bem trabalhadas, muito bem tecidas e construídas. E Neemias nos ensina de forma prática algumas lições. Coragem, a via da sensibilidade ao enfrentamento. A primeira coisa é que ela indica uma comoção produtiva diante do trágico. E eu coloco esta primeira lição exatamente dentro dessa dimensão, porque normalmente o trágico tem o poder de impedir a ação. O trágico tem o poder de limitar, de aprisionar, de engessar a sua vida e a minha vida. Mas este homem, movido por essa sensibilidade, ele não fica campeando apenas na comoção, mas a sua comoção é produtiva, e ele parte para o enfrentamento do trágico. Eu considero a vida de Neemias como a vida que tem o poder de uma sensibilidade assaz produtiva. E é bem visível, é possível perceber aqui, por exemplo, a presença da sua humanidade, mas sem que isso se tornasse um problema. Ele vai dizer, a palavra vai dizer, que Neemias chorou por vários dias, se comoveu por vários dias, se estabeleceu em consternação, em tristeza, ao receber as notícias trágicas da cidade de Jerusalém e dos seus conterrâneos. É o homem que não só tem sensibilidade, mas também que dá vazão a esses sentimentos, sem que eles se tornem oportunidade de cometer pecado. Os seus sentimentos saem, são expressos, se manifestam, são reais, mas o levam ao movimento necessário. É o que ele diz no verso 4, quando eu ouvi essas coisas, que o povo vivia numa grande humilhação, que os muros foram derrubados, que as portas de Jerusalém estavam queimadas pelo fogo. Quando eu vi estas coisas, sentei-me e chorei. Mas também fica perceptível, aliada a esta humanidade, a esta sensibilidade, a sua espiritualidade, uma espiritualidade também que tem o mesmo perfil de sensibilidade, sem encontrar impedimentos que muitas vezes acontecem conosco na sua própria humanidade. A humanidade não desrespeita a sua espiritualidade, a espiritualidade encabeça a sua humanidade. Este reconhece, no primeiro momento, quem é o Senhor, independente das circunstâncias desfavoráveis. Diz o texto no verso 4, passei dias lamentando-me e jejuando, e orando ao Deus dos céus. Veja, há espaço para tristeza, há espaço para consternação, até certo ponto para o abatimento, para o desânimo, mas isso não pode ser impedimento para que a minha vida avance na espiritualidade e no exercício da busca de Deus, por meio da oração, por meio do jejum, inclusive lamentando-se diante do próprio Deus. No verso 5, ele faz a sua oração: Deus dos céus, Deus grande e temível, apesar dos muros e portas queimados e destruídos, é um Deus fiel à sua aliança e misericordioso. Eis a sua sensibilidade para com o momento que ele estava vivendo, para com as coisas trágicas que cercavam a sua vida, mas especialmente para quem o Senhor é. A sua sensibilidade não faz desencadear um desânimo, a improdutividade, uma falta de atividade, muito pelo contrário. A sua sensibilidade no que diz respeito ao trágico não prejudica a sua sensibilidade com respeito ao que Deus é.
Esta sua espiritualidade, marcada pela sensibilidade, está aqui alicerçada e fundamentada na intimidade com o Senhor. E isso acaba levando este homem a um estado profundo de contrição, a ponto dele descobrir uma das razões que justifiquem aquele caos todo, o pecado do povo de Israel. É impressionante uma pessoa se deparar com algo tão trágico, ainda ter e encontrar espaço no seu coração para dizer assim: eu sou um grande pecador. Nós pecamos. Ele vai confessar os pecados de Israel no verso 6, no verso 7. Confessa os pecados que nós cometemos. Temos pecado. Verso 7, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os seus mandamentos. Há, portanto, sensibilidade para visualizar o que está fora, o caos, a destruição, a desolação. Mas há também sensibilidade e espiritualidade para identificar o que há dentro. Há alguns problemas em nós, há pecado na nossa vida. E essa sensibilidade, nesta reação espiritual, nessa guinada, nessa subida espiritual, ela leva esse homem a buscar a misericórdia de Deus como sendo a única alternativa que lhe restava. E é também inteligente considerar isso, porque Neemias, ele não busca, por exemplo, apoio político, exceto a aprovação do rei Artaxerxes, a licença do rei para que ele fosse a Jerusalém reconstruir os seus muros e as suas portas. Ele não faz aliança com ninguém, ele não busca nenhum apoio fora do seu Deus. E diz lá, o verso 9, se nós nos voltarmos para o Senhor e te obedecermos, e acatarmos os seus mandamentos, e colocarmos esses mandamentos em prática, o Senhor nos dará bom êxito. É uma sensibilidade que toma os problemas dos outros como se fossem seus próprios. Esse povo tem pecado. Senhor, os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo, diz ele no verso 11, faze com que hoje teu servo seja bem sucedido, primeiramente diante do rei, mas também diante dos meus compatriotas. E Deus atende deliberadamente, livremente, às súplicas de Neemias. Coragem, a via da sensibilidade ao enfrentamento, ela indica uma profunda comoção com o trágico. Segunda coisa, ela envolve uma intensa percepção da realidade. Aqui Neemias já começa a manifestar os traços da sua inteligência emocional, mas também da sua inteligência espiritual. Ele faz uma avaliação meticulosa, ampla, do verso 11 até o verso de número 15, ele fica andando para lá e para cá, observando o muro, entrando por porta, saindo por outra, passando até com dificuldades com o seu próprio animal. Num dado momento, ele deixou o seu animal ali estacionado, e diz ele também que em momento algum ele compartilhou o que ele estava fazendo ali, qual era o propósito do seu coração. E eu vejo aqui que esse homem que faz um projeto zigue-zagueando pela tragédia, ele faz uma averiguação mais rica, cheia de propósitos. Olha que lição preciosa. Eu sempre insisto em dizer isso. Nós temos pessoas que celebram muito o feio, o ruim, o negativo, o ridículo. E não fazem uma averiguação, mesmo destas coisas, em busca do melhor. É um caminho que não se intimida e não se deixa impedir, mesmo testemunhando tanta coisa desagradável. É a percepção da realidade. Neste caminho, ele usa de um espírito confirmatório. É ele que vai mostrar e confirmar a realidade para si mesmo, mas também para os seus. Ele visualiza o tamanho do problema, mas certamente para gerar inteligentemente e fielmente as estratégias para tratar o tamanho do problema. Neemias chega a dizer, vocês estão vendo como é que vocês estão vivendo em total miséria? Ele chega a declarar isso. Mas o objetivo dele não é sentenciar, acusar ou prejudicar
a vida das pessoas, a imagem das pessoas, não, é para despertá-las, para que juntos, estrategicamente, eles trabalhem na reconstrução, para produzir argumentos, quem sabe com a finalidade de usá-los para sensibilizar os insensíveis, que viviam no meio da miséria, estavam ali estabelecidos e de certa forma se adequaram, sem perceber, se acostumaram com tanta coisa ruim, que ninguém percebia mais nada. Foi preciso que um homem viesse de fora para dizer assim: olha a miséria que nós estamos vivendo. É o caminho orientado e dirigido pelo Senhor da vida. Eu não contei a ninguém, não compartilhei com ninguém o que Deus havia posto em meu coração, diz o verso 12. Coragem é esta construção de um caminhar que existe em plena submissão à vontade e direção de Deus, e que especificamente retrata a minha maior dependência. Eu dependo tão somente de Deus, não preciso dos homens, ainda que estes homens sejam lá adiante usados, mesmo que seja nesse meio em direção ao pior. Estes caminhos são cheios de particularidades, daquelas que afetam a vida em sua privacidade, em sua intimidade mais profunda. Eu não contei a ninguém. São coisas que o coração recebe, de certa forma, como um caminho único, um endereço único. É a vontade explícita de Deus, muito bem delineada e desenhada, para que este homem pudesse servir como instrumento de refazer, de reconstruir a vida dos seus. Ele vê a realidade, sem rodeios. Então eu lhes disse, diz o verso 17, olha a situação terrível em que estamos. Há de fato, irmãos, na prática, muita dificuldade em nós, para a admissão das nossas precariedades, para assumirmos as coisas que de repente não estão indo tão bem, no casamento, nas finanças, no emocional, na espiritualidade. Faz-se necessário que você arrole, que eu arrole em nossas observações aquelas áreas capengas, necrosadas, infelizes, obscuras da nossa história. Neemias faz isso. Olha, gente, a vida de vocês está um verdadeiro caos, uma bagunça total. A declaração e admissão dessa realidade sem máscaras, sem negligenciar as suas feiuras, o seu desfigurar. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo, diz o verso 17. Para o coração de Neemias, a realidade, por pior que seja, ela na verdade é apenas um objeto de trânsito, é um recurso de passagem, para que o incentivo à reconstrução tão necessária incomode, alcance o coração dos seus conterrâneos. Neemias não faz uso da realidade para produzir pavor, para produzir tristeza, muito pelo contrário, ele não usa o pior para gerar coisas piores, ele faz diferente, ele usa o pior para despertar as pessoas para o melhor. E você sabe que a noção que nós temos de melhor só é possível quando nós temos a noção do pior. Você já deve ter se deparado talvez com alguém da sua convivência, uma pessoa simples, humilde, e que de repente numa visita, numa conversa, ela diz assim: rapaz, mas eu estou tão feliz lá na minha casa nova. Mas a casa nova dela é um simples apartamentinho, com um sofazinho barato, de promoção. A televisão não é de última geração, ainda é de LCD, e a danada está funcionando há mais de 20 anos. A gratidão faz com que até o aparelho eletrônico dure mais. É verdade. Já reparou que tem gente que compra um iPhone novinho, daqui a pouco o iPhone não está durando mais? Ingratidão. Ele pegou o 11, já quer o 15. Mas a pessoa agradecida, o simples, é muito bom. Talvez se você estivesse no apartamentinho dela, você não teria talvez a grande alegria que você tem. Porque você vai olhar e vai dizer assim: ah, mas é bem pior do que o meu. A localização então nem se fala. Aquela rua ali, Deus do céu. Só com arma na cintura que dá para morar naquele bairro. E o irmão está ali, regozijo, feliz da vida, e bênção, e bênção, e bênção.
Neemias faz uso dessa realidade para chegar ao melhor. Vamos reconstruir os muros de Jerusalém, diz ele no verso 17, para deixarmos essa situação humilhante. O convite e desafio é responsável e abrangente. Todos devem trabalhar nessa reconstrução. Todos são responsáveis e estão envolvidos neste projeto. O objetivo é inaugurar um novo tempo, para encerrar um tempo de agruras, indecoroso e humilhante, ridículo, incompatível com a identidade daquele povo. Coragem é isso. É você sair da sensibilidade para a ação, para o movimento, para o enfrentamento. E ela envolve essa intensa percepção da realidade. A última coisa, ela também produz uma sucessão de reações construtivas. A primeira delas é a bênção de ver Deus nos detalhes do caminhar. No verso 18, Neemias diz assim: vou contar para vocês o que Deus fez comigo. Deus colocou no meu coração. Depois Deus me deu a permissão, a licença por meio do rei Artaxerxes. Deus facilitou, desobstruiu, desimpediu todo o meu caminho. Eu lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo. E o que o rei me tinha dito. Ele viu a minha tristeza. Perguntou para mim: o que está acontecendo? Eu contei para ele. E pronto, as portas se abriram. Sim, vamos recomeçar ou começar a reconstrução. E diz o texto no verso 18: e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Ver Deus faz-se necessário, especialmente fundamentado neste espírito robusto de coragem. Aquele que é corajoso consegue enxergar e visualizar muito mais de Deus do que de si próprio. Ele consegue visualizar muito mais de Deus do que das próprias tragédias, dores e sofreres. E ele diz assim: eu consigo ver como Deus é e consigo ver o melhor de Deus. Deus foi bondoso para comigo. Reação construtiva que começa em mim e vai se propagando para as pessoas em minha volta, inclusive aqueles desfalecidos em fé. Ver Deus em seus momentos providenciais. Vocês não imaginam como Deus tocou no coração do rei Artaxerxes e o que ele disse para mim. É o Deus que abre todas as portas necessárias para o exercício de uma fé corajosa. E é impressionante, porque a fé não é nossa, é dom de Deus. E a coragem se deve à presença desse Deus que fortalece a nossa vida por meio da nossa fé. Reação construtiva é falar mais de Deus do que de mim, é falar mais das realizações dele do que das minhas precárias realizações. Neemias faz um gráfico espiritual honroso, maravilhoso, faz uma projeção encantadora. Em meio a alguns desafios da sua vida, da minha vida, nós perdemos a coragem, porque o nosso olhar se volta para o problema, se volta para os outros, se volta para nós mesmos e muito pouco para Deus. Se o meu olhar diante de qualquer enfrentamento não estiver estabelecido, firmado, enraizado apenas em Deus, não existe nenhuma chance de sucesso. Nenhuma. O corajoso no Senhor não se abate, não se desanima. Lá estavam os opositores, os críticos, as perseguições, ou talvez a ausência de apoio. Sambalate, Tobias, Gesem e uma porção de gente zombando e questionando as atitudes de Neemias. Mas o que Neemias faz? Esta zombaria, esses questionamentos, tudo que é negativo ali presente, não são nutridos, não são alimentados pela atenção de Neemias. São sim colocados em seu devido lugar, em seus devidos lugares. Neemias coloca essas queixas, esses desdéns, esses maus tratos em lugares que nós também precisamos colocar, na indiferença e também no desprezo. Neemias diz assim: pouco importa o que vocês estão falando, não me interessa. Vocês não têm parte conosco, vocês não fazem parte da aliança do povo de Deus. E o que acontece hoje, que tanto nos impede, nos prejudica, é que nessa necessidade de ter uma reação construtiva, eu acabo colhendo
lançando num coração fértil que eu tenho, palavras negativas, condenações, sentenças, críticas, impossibilidades. Ah, você não vai conseguir, ih, vai dar tudo errado, você já fez isso, toma cuidado. Já observou que tem gente que às vezes viaja e nem fala que vai viajar? Você já parou para perguntar por que um amigo seu não fala nunca que vai viajar? De repente, nossa, vai pegar avião? Menino, você vai lá para o Oriente, só tem bomba naquele lugar. É assim. Ó, enfia o dedão na orelha e não ouve nada. Faça igual Spurgeon diz, tem um olho cego e um ouvido surdo para gente assim. Coloque na indiferença. O corajoso é aquele que não se intimida diante dos enfrentamentos. Além de dispersar tudo que é negativo, ele insere Deus sempre nos percursos da vida. A logística desses enfrentamentos precisa do inserimento dessa presença maravilhosa. Eu lhes respondi, verso 20, olha só, a convicção, a solidez, a coragem deste homem. O Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Os intérpretes, buscando cálculos da época, imaginam que Neemias levaria meses, talvez 3, 4, 6 meses, para reconstruir o que ele precisava reconstruir. Ele levou 52 dias. 52 dias. Deus nos dará bom êxito. Nós começaremos a reconstrução. E vocês, negativos, opositores, não têm parte conosco. O corajoso tem as respostas certas, primeiro para o seu coração, para que ele não se sucumba, para que ele não se aterrize, não se firme naquilo que é prejudicial, negativo. Ele tem a resposta certa e adequada para todo momento. O Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Reação construtiva. Esse coração sabe exatamente o que deve ser feito. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Reação positiva. O corajoso busca sempre esta aproximação do Senhor, enquanto concomitantemente ele se afasta de todo mal e de todo tipo de perversidade. Vocês não têm parte conosco, não estão associados, não comungam, não participam, não sonham, não possuem os mesmos ideais. Portanto, não estamos aqui aliados a vocês. Coragem é você sair da sensibilidade e se aventurar por todo tipo de enfrentamento. Eu encerro a minha palavra dizendo o seguinte: a coragem pode até começar por uma postura marcada pela sensibilidade. Essa sensibilidade tem o poder de nos colocar exatamente onde devemos estar, observando o trágico, sofrendo dentro de nós, analisando os desafios. É Deus que nos coloca ali. Mas ela também toma corpo e assume o mundo das iniciativas, das ações. Neste sentido, a coragem já é de fato. E a partir de então, eu cumpro categoricamente, satisfatoriamente, com excelência o meu papel neste mundo, diante do trágico, dos desafios e especialmente diante de Deus. Coragem começa quando o seu coração se sente incomodado, mas ela continua quando as suas mãos se sentem fortalecidas e amparadas pelo Deus dos céus, o Senhor de todo bom êxito. Que Ele nos abençoe. Amém. Eu quero dar uma pequena palavra aos irmãos. Estaremos em licença médica a partir de amanhã. O meu pediatra já marcou minha cirurgia para amanhã, tá? Então vamos fazer uma pequena cirurgia. E as pessoas sempre perguntam, é uma prótese que eu vou colocar aqui na bacia e o fêmur, né? Tenho aqui uma artrose que me incomoda desde 7 anos atrás, e estamos chegando assim no limite de dores, não é? Então uma cirurgia rápida de 1 hora, e o médico, segundo sua experiência, ele deve fazer aí umas 10 cirurgias dessa por mês, por semana,
Ele disse: pastor, em 20 dias, 21 dias, o senhor está pisando no chão. E se você tem uma opinião diferente, não me interessa. É verdade. Eu sei que tem muita gente preocupada, né? Tem gente que está achando que eu vou morrer mesmo. Tem gente que está achando que a minha cirurgia vai ser o grande sinal da volta de Jesus. O último apocalipse, o último evento. Não é nada disso, meus irmãos, é uma simples cirurgia. Eu sei que os irmãos têm carinho, as irmãs, né? Mas não fica preocupado comigo. Só ora, pede a Deus: Senhor, vai lá, dá uma benção para o garotão lá, né? E que a gente possa voltar pelo menos em condições de pregar, né? Então, estou tranquilo, em paz, né? A única coisa que me gera um pouquinho de ansiedade é aquela agulhinha da anestesia hack, né? Aquela agulhinha, ela é dureza, já experimentei o sabor dela. Mas tirando esse nervosismo normal, porque afinal de contas nós somos carne e osso, né? Somos humanos, estamos tranquilos e vamos retornar na nossa perspectiva lá para o dia 18 de dezembro, já aí próximo do Natal. Estaremos de volta com os irmãos. Então nós agradecemos todo o carinho da igreja e pedimos as orações dos irmãos por nós, tá bom? Quero convidar você a se colocar em pé. Vamos encerrar o nosso culto dessa manhã e vamos dar início à nossa escola dominical. Ó Deus amado, Deus querido, às vezes nós estamos vivendo um processo doloroso, caótico em nossa volta. O nosso coração acaba se habituando a esses ambientes tão prejudiciais. Nem sempre, ó Deus, encontramos forças, recursos em nós mesmos. Daí a necessidade de nos espelharmos e reproduzirmos na nossa história as mesmas atitudes e posturas assumidas por Neemias, que foi tomado por uma profunda sensibilidade, se condoeu, se entristeceu, se abateu, mas fez desse tempo um tempo de passagem, de transição, para assumir a sua responsabilidade, enfrentar os desafios que o Senhor mesmo colocou diante dele, e foi uma pessoa extremamente vitoriosa e bem-sucedida. Eu quero, em nome de Jesus, pedir que essa bênção alcance o coração de todos aqueles que aqui se encontram, aqueles irmãos que talvez porventura estejam passando também um tempo confuso, de indecisões, de demoras, de prazos, de desgosto, de falta de vontade, falta de ânimo. Nós pedimos em nome de Jesus que Tu sensibilizes o coração destes queridos com a presença do Santo Espírito, com aquela palavra que Jesus usou e disse aos seus discípulos: tem de bom ânimo, eu venci, eu enfrentei tudo isso, mas fui sustentado pela graça do Pai. Ensina-nos, ó Deus, a viver essa experiência, e que, motivados pela Tua presença, sintonizados com o Senhor e firmados apenas na dependência e também no poder do Senhor, nós tenhamos a grata alegria de colher os frutos, os resultados, as bênçãos que estão ali ao nosso alcance na mediação de Jesus. Pedimos, ó Deus, a graça do ânimo, da coragem, do fortalecimento do ânimo ao coração de cada um dos nossos queridos, especialmente aqueles que se encontram abatidos e desanimados. Fortaleça-lhes, ó Deus, a sua fé. Faz despertar neles a verdadeira coragem vinda dos céus, e que eles continuem enfrentando as suas lutas, os dissabores, as feiuras da sua história, debaixo da graça e da sustentação do Senhor. É o que te pedimos, é também o que te agradecemos, no nome precioso de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação, a presença animadora, a direção, o poder do Espírito esteja sobre o seu coração, sobre o meu coração, sobre o povo de Deus, espalhado na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém.